É isso aí, gente. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma mega revisão sobre nomenclatura de compostos orgânicos, falando inicialmente sobre hidrocarbonetos, ok? Então, o que precisa ficar muito claro na nossa mente é que nós estamos falando apenas sobre hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? São compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, a minha molécula só tem carbono e hidrogênio. E quando eu tenho um hidrocarboneto, o nome sempre vai terminar em O, ok? Então, todos os exemplos são de hidrocarbonetos, moléculas que só possuem carbono e hidrogênio. Por conta disso, o nome vai sempre terminar em O, ok? Então, vamos começar a nossa mega revisão. Letra A. Qual é a nomenclatura dessa estrutura? Primeiro passo, eu vou contar o número de carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, eu já sei então que o nome vai começar com pente. Não tem aquela tabelinha? Met, et, prop, but. Isso precisa ser decorado, ok? Então, 5 carbonos, eu sei que meu nome vai começar com pente. Só tenho ligação simples entre os carbonos, então a parte do meio será AN. E como só tem carbono e hidrogênio, no final eu tenho O. Então aqui eu tenho meu amigo pentano, ok? Pente porque ele tem 5 carbonos, AN porque todas as ligações entre carbonos são simples e como ele é um hidrocarboneto, ele termina com a letra O. Ok. Pentano. Agora na letra B, eu tenho que olhar para a letra B e de imediato identificar que eu tenho uma insaturação. A presença da ligação dupla ou tripla, ou seja, de uma insaturação, faz diferença no nome. Que diferença ela faz? A presença da ligação dupla no nome vai aparecer com em no meio, certo? Em. Essa ligação dupla aqui aparece no nome com em. Então vamos lá. Nome desse carinha aqui: 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, assim como esse, então eu começo com pente. Só que aqui eu tenho uma ligação dupla. E eu sempre preciso dizer aonde está a ligação dupla. Então a ligação dupla começa no carbono 2. Então eu vou escrever 2 em, certo? Ou seja, a ligação dupla começa no carbono 2 e O no final. Por conta disso, o meu nome fica pente. Eu tenho 5 carbonos. 2 em. Em é a presença da ligação dupla que começa no carbono 2. E o O no final por ser um hidrocarboneto. Outra coisa que a gente precisa lembrar sempre: na hora de numerar os carbonos, quando tem ligação dupla, eu tenho que começar pela extremidade mais próxima à ligação dupla. Então eu começo por aqui, 1, 2, já encontrei minha ligação dupla. Se por acaso eu quisesse começar por aqui, eu contaria 1, 2, 3 e só encontraria a ligação dupla no carbono 3. Então ela está mais longe dessa extremidade. Então eu conto 1, 2. Então 5 carbonos pente. A presença da ligação dupla aqui aparece com en. Essa ligação dupla começa no carbono 2, 2-eno, ok? Então aqui eu não tenho ligação dupla nem tripla. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Na nossa letra C, eu preciso de imediato observar que eu tenho uma cadeia principal, que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É a minha cadeia principal.
E ligado a essa cadeia principal, eu tenho esse um carbono aqui, ó, esse carbono. Esse carbono, ele aparece como uma ramificação. E como ele tem um carbono só, eu chamo essa ramificação de metil. Mete, um carbono. Il significa que é uma ramificação. Por isso, metil. Um carbono só como ramificação. Então, minha cadeia principal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no carbono 2 eu tenho um metil. Então, por conta disso, o meu nome vai ficar 2-metil. No carbono 2 eu tenho um metil. E depois o nome da cadeia principal, pentano. Ok? Quando tem ramificação, o nome da ramificação sempre vem no início. O nome da ramificação sempre vem no início. E depois vem a minha cadeia principal. 2-metilpentano. Então, voltando. Na letra B eu tenho uma insaturação, que é a ligação dupla. E na letra C eu tenho uma ramificação, que nesse caso é o metil. Essa cadeia seria insaturada porque ela tem insaturação. Essa cadeia seria ramificada porque ela tem ramificação. Ok? Então, pentano, pente 2-eno, 2-metilpentano. Continuando. Letra D. Eu observo duas ligações duplas. Se tem ligação dupla, eu sei que meu nome tem que aparecer em. Se tem duas coisas iguais, eu sei que no meu nome vai ter que aparecer de. Então, eu tenho duas ligações duplas. Então, eu vou ter que escrever de em. Vamos lá ver? Hept, porque eu tenho 7 carbonos. 2,4 no carbono 2 tem ligação dupla e no carbono 4 tem ligação dupla. 2 e 4 é onde elas começam. De porque são duas coisas iguais. De em, ou seja, duas ligações duplas. Então o nome é hept 2,4 dieno. Na letra E, eu tenho dois radicais metil. Tem um metil aqui e tem um metil aqui. Eles estão no carbono 2 e no carbono 4. Como são iguais, eu vou ter que escrever dimetil. Ok? Então, vamos ver lá. Carbono 2, metil. Carbono 4, metil. 2,4 dimetil. O di é para indicar que são duas coisas iguais. Dimetil. E a minha cadeia principal é o heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptano. Ok? Letra F. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hept só tem ligação simples. Okay? Então, vai ser o meu amigo heptano. Agora, olha que interessante. Diferença daqui para cá. A cadeia principal é a mesma. A diferença é que aqui no carbono 2 e no carbono 4 eu tenho uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Metil, ramificação. Letra D, eu tenho uma insaturação que começa no carbono 2 e tenho uma insaturação que começa no carbono 4, ok? Essa cadeia seria insaturada, essa cadeia seria ramificada, essa cadeia seria saturada, porque não tem ligação dupla nem tripla, e seria normal, porque não tem ramificação, ok? Continuando. Olha que coisa linda, letra G. Agora eu consigo observar uma ligação dupla, uma insaturação, e consigo observar um metil, uma ramificação.
eu tenho uma insaturação e tenho uma ramificação, ok? Na hora de escrever o nome, a ramificação vem sempre à frente do nome. Então, eu tenho 3-metil, no carbono 3 eu tenho metil. X, 6 carbonos na cadeia principal, 2-en, ou seja, no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, certo? No carbono 2 eu tenho uma ligação dupla. 3-metil, X, 2-en. Letra H. Eu tenho ligação dupla e tenho ramificação. Ou seja, eu tenho insaturação e eu tenho ramificação. Agora vem uma regra extremamente importante que você precisa anotar. Nós sabemos que nós podemos numerar a cadeia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? O que vai fazer a diferença? O que vai me ditar se eu numero de um lado para o outro, do outro para o né? Digamos assim. É a presença de uma ligação dupla ou de uma ramificação. Mas, no caso em que a mesma molécula apresenta ligação dupla e ramificação, aí eu vou me perguntar, mas e agora? O que eu vou fazer? Existe uma coisa chamada ordem de prioridade. E nessa ordem de prioridade, quem tem a prioridade são as insaturações, ou seja, as ligações duplas e as ligações triplas, ok? Então aqui eu tenho uma ligação dupla que está mais próxima dessa extremidade. Então eu vou precisar começar a contar dessa extremidade. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Quando eu tenho uma ligação dupla e tenho uma ramificação, quem tem a prioridade é a ligação dupla. Então eu começo a contar da extremidade mais próxima à ligação dupla. Então vamos ver aqui o nome. 5-metil, o metil está no carbono 5. X, 6 carbonos na cadeia principal com 6 carbonos. 1-eno, ou seja, a ligação dupla está no carbono 1. 5-metil, X, 1-eno. Letra I. Ué, o que aconteceu na letra I? Aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho uma insaturação. A insaturação, a ligação dupla, está mais próxima dessa extremidade. Então eu preciso contar daqui para lá. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o metil, a minha ramificação está no carbono 5 e a ligação dupla começa no carbono 2. 5-metil, X, 2-N. Ok? Agora, nós vamos começar a trabalhar com duas ramificações diferentes. Lembrando que aqui eu tenho apenas um carbono. Então eu chamo de metil. Met mais il. Metil. Porque met indica a presença de um carbono só. Aqui eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos, ok? 2 carbonos. Então a minha ramificação com 2 carbonos eu chamo de etil. Et, 2 carbonos. Il, ramificação. Então aqui eu tenho um etil. Metil, etil. E na hora de numerar a cadeia? Da extremidade mais próxima aonde eu encontro a ramificação. Então eu começo com numerar daqui.
Só que eu tenho duas ramificações, metil e etil. Quem que eu escrevo primeiro no nome? Quem eu escrevo primeiro no nome? A regra diz, sempre usaremos a ordem alfabética. Sempre usaremos a ordem alfabética. Então, entre metil e etil é por ordem alfabética, vem na frente. Então, na hora de escrever o nome, eu vou ter que escrever o etil primeiro, por ordem alfabética. Então, vai ficar 3, eu tenho etil. No 2, eu tenho um metil. E a minha cadeia principal são 6 carbonos. Então, meu nome vai ficar 3-etil, 3-etil, 2-metil, 2-metil, hexano, 6 carbonos na cadeia principal. Ok? Observa, etil, metil. Por ordem alfabética, o etil vem na frente. Não é pela numeração. Isso é sempre um erro dos alunos. Lembrem disso. Não é pela numeração, é por ordem alfabética. Etil na frente de metil. Agora eu vou te dar um minutinho para você pensar o nome desse carinha aqui da letra K. Vamos lá? Eu tenho um metil no carbono 4 e tenho um etil no carbono 3. Na hora de escrever o nome, eu vou escrever 3-etil, 4-metil, 8 carbonos oct, só tenho ligação simples an, como só tem carbono e hidrogênio, O. Então é um 3-etil, 4-metil, octano. Ok? Olha a estrutura do nome. Esse 3 indica carbono 3. Esse 2 indica carbono 2. Carbono 3, carbono 4. Etil é ramificação, metil é ramificação. Etil e metil, ramificações. E por fim, eu tenho o nome da cadeia principal. Hexano, 6 carbonos. Octano, 8 carbonos. Ok? Continuando. Olha que interessante agora. Eu tenho na letra L um etil, porque eu tenho 2 carbonos etil. E aqui também é etil, 2. Então, tenho duas ramificações iguais, etil. Toda vez que eu tenho duas coisas iguais, eu preciso usar di, ok? Então, meu nome vai ser 3,4 dietil. E minha cadeia principal é o heptano. Vamos ver? 3,4, no 3 e no 4, no carbono 3 e no carbono 4 tem etil. Como são dois iguais, eu uso dietil. E a minha cadeia principal com 7 carbonos é o heptano. Carbono 3, carbono 4. A indicação que existe duas coisas iguais. Etil é a ramificação presente e heptano é a cadeia principal. Letra M. Eu tenho 3-metil. 1 no carbono 2, 1 no carbono 3 e 1 no carbono 4. Quando eu tenho três coisas iguais, eu uso tri. Então, o nome será 2,3,4 trimetil, porque são 3, certo? E depois minha cadeia principal. 2,3,4 trimetil. E a cadeia principal é o octano. Letra N. Eu tenho 1, 2, 3.
Três ramificações iguais. Aqui é etil, aqui também é etil e aqui também é etil. Então eu posso imaginar que meu nome será 3,4,5 tri, porque são três, trietil, trietil octano, ok? Olha lá. 3,4,5 tri, porque são três, etil, ramificação, octano. Heptano, octano e octano são as cadeias principais. Etil, metil, as ramificações. Di, duas coisas iguais. Tri, três coisas iguais. Agora eu tenho na letra O, a ramificação metil e tenho a ramificação etil. Por que eu comecei a numerar a cadeia dessa extremidade? Porque agora a minha ramificação ou as minhas ramificações estão mais próximas a essa extremidade. Então eu tenho carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu encontro metil. No carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5 eu encontro etil. Então eu tenho metil e eu tenho etil. Duas ramificações diferentes. Na hora de escrever o nome, eu vou escrever quem primeiro? Etil, por ordem alfabética, a regra que nós já vimos. Mas agora eu preciso prestar atenção num detalhe aqui bem interessante. Como eu tenho 3 radicais etil, eu vou escrever trietil, certo? Esse tri ou di que nós usamos não são levados em consideração na hora de ver a ordem alfabética. Não são levados em consideração. Eu só levo em consideração o nome da ramificação. Então, etil, o E vem na frente de M. Então, por isso que por ordem alfabética o etil vem primeiro. Eu não levo em consideração o tri, como não levaria em consideração o di, se fosse o caso. Tá? Então, para usar a regra da ordem alfabética, eu uso apenas a letra do nome da ramificação. Por isso que etil vem na frente de metil, mais uma vez nesse exemplo. No carbono 3, 4 e 5 eu tenho etil, 3, 4 e 5. E no carbono 2 eu tenho metil. Ordem alfabética. E a numeração, porque as ramificações se encontram mais próximas a essa extremidade. Ok? Continuando. Cada vez fica mais lindo. Na letra P, eu tenho ramificação metil, tenho insaturação, que é a ligação dupla, e tenho insaturação, que é a ligação tripla, ok? Então eu sei que no nome vai ter que aparecer metil e ele se encontra no carbono 2, 2-metil. Eu sei que vai ter que aparecer en, porque a ligação dupla é representada por en. E sei que vai ter que aparecer in, porque a ligação tripla é representada por in. Então vamos lá ver. 2-metil, a ramificação se encontra no carbono 2. Oct, 8 carbonos na cadeia principal. Minha cadeia principal tem 8 carbonos. 3-en, no carbono 3 existe uma ligação dupla. 4-in, no carbono 4, opa, aqui nós temos um erro. Não é 4-in, ok? É 5-in. Aqui é 5-in. No carbono 5, eu tenho uma ligação tripla. E aí eu tenho 2-metil, oct, 3-en, 4-ino. Se você está pensando em ter um cachorrinho, um gatinho, está aí a sugestão de um nome. 2-metil, oct, 3-en, 5-ino. Corrigindo, ok? 5-ino.
No carbono 3 começa a minha ligação dupla e no carbono 5 começa a minha ligação tripla. Então aqui é 5 ino. Aqui eu tenho metil e metil e tenho a insaturação. Ok, vamos lembrar da regra de prioridade. Quem tem prioridade, a ramificação ou a insaturação? Quem tem prioridade é a insaturação. Então, por isso que eu começo a numerar a partir dessa extremidade. 1, 2. No carbono 2 eu sei que tem uma ligação tripla. Nos carbonos 6 e 7 eu tenho a ramificação metil. Então, vamos dar uma olhadinha no nome. 6,7 dimetil, 6,7 como som 2 dimetil. Oct é o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. 2 ino, no carbono 2, in significa ligação tripla. 6,7 dimetil, oct 2 ino. Aqui na letra R eu tenho 8 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 eu tenho en, certo? No carbono 4, metil. No carbono 5, etil. Na hora de escrever o nome, as ramificações sempre vêm à frente. Eu tenho metil e eu tenho etil. Qual que vem primeiro? Etil por ordem alfabética. Então, 5 etil, 4 metil, oct, porque eu tenho 8 carbonos, 2 en. Então, vamos ver lá. No carbono 5 eu tenho etil, 5 eu tenho etil. No 4 eu tenho metil, no 4 eu tenho metil, oct, 8 carbonos na cadeia principal. E no segundo carbono, en, tem uma ligação dupla. No segundo carbono tem uma ligação dupla. Ok, isso tá legal demais. Agora, quando eu tenho a cadeia fechada, ciclo, certo? Toda vez que for cadeia fechada, eu tenho que ter um ciclo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo. 1, 2, 3 carbonos na minha cadeia principal. E esse ciclo vem com uma ramificação que é o metil. Então, o nome metil ciclopropano. Metil ciclopropano. Na letra T, eu tenho 1, 2, 3, 4 butano, com uma cadeia fechada, ciclobutano. E aqui eu tenho um etil, certo? 1, 2 carbonos. Etil. Então, é um ciclobutano ligado a um etil. Então, eu tenho etil ciclobutano. Letra U. Agora eu tenho uma cadeia com 5 carbonos fechada, ciclopentano, aonde no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho metil. Aonde que é o carbono 1 e aonde que é o carbono 2? Você decide. Você pode usar qualquer um dos dois para ser o carbono 1. Mas você tem que rodar, você tem que girar a numeração sempre no sentido da outra ramificação, aonde você encontra outra ramificação de forma mais rápida. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu considerar esse aqui como sendo 1, se eu girar para cá a numeração, eu já encontro a outra ramificação no 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se eu escolher esse aqui como 1, eu rodar 2, 3, 4, 5, eu só encontro a outra ramificação no carbono 5. Então, seria 1, 5, errado. Eu tenho sempre que girar no sentido onde encontro a próxima ramificação de forma mais rápida possível. Então, carbono 1, carbono 2. 1,2, como são iguais, dimetilciclopentano. E aqui eu tenho 6 carbonos, por isso é o meu ciclohexano, cadeia fechada com 6 carbonos.
fundamental a gente saber disso. Cadeia fechada com 3 carbonos, ciclo propano. Cadeia fechada com 4 carbonos, ciclo butano. Cadeia fechada com 5 carbonos, ciclo pentano. Cadeia fechada com 6 carbonos, ciclo hexano. Ok? Aqui eu tenho no carbono 1 e no carbono 3 etil. No carbono 1 e no carbono 3 eu tenho etil. E observem esse tri aqui, completamente errado, ok? Completamente errado, porque eu tenho 2 apenas. 2. Duas ramificações etil. Então aqui o correto é dietil, ok? Dietil, porque são 2. Ciclo hexano. Então, podemos ver que as regras para ciclos são exatamente iguais para as cadeias que são abertas. Agora vamos para alguns exercícios. Mas primeiro, eu gostaria rapidamente de pedir o seu auxílio. Como vocês podem ver, 108 inscritos, e eu gostaria de pedir a sua colaboração em se inscrever no nosso canal, ok? Mas vamos ao que interessa. Agora, para treinar, você vai tentar fazer esses exercícios, que é o inverso do que nós fizemos. Toda a explicação baseou-se em a estrutura estava dada e a partir dela você escreveu o nome, ok? Agora eu tenho nomes e a partir do nome eu vou tentar escrever as estruturas, ok? Boa sorte a todos. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Um grande abraço, boa aula, espero que tenha contribuído para que vocês pudessem aprender mais um pouco sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Valeu, um abraço!